Olá, doutor Roberto, boa noite. Olá, boa noite. Eu estou adicionando um momentinho a Elaine aqui. Se eu consigo adicionar a Elaine. Só um momentinho aqui. Lá. Isso. Não estou conseguindo adicionar a Elaine agora. Vou Eu, tentar adicionar a Elaine em mais um minuto aqui. Se eu consigo adicionar ela. Agora ela que não entrou. Vamos ver. Acho que ela deu. Agora a Elaine vai entrar. Pronto. Tudo bem, Silvia? Boa noite. tudo bem? Boa noite, doutor Roberto. Tudo Mal. bom? Então, tá dando para ouvir? Tá dando para ouvir agora. Então, a gente ficou de se apresentar, né? Para meus seguidores e o seu. Eu sou o Dr. Roberto Faria, faço parte da clínica Gravidez Saudável com a doutora Renata. A doutora Renata não pôde participar hoje, porque ela está ocupada com uma outra paciente. E a gente teve essa ideia, hoje, dia 18 de outubro, dia do médico, a fazer essa live sobre um assunto que é comum meu e da doutora Silvia, que é o atendimento à gestante. A gente pensou falar um pouquinho do início do primeiro trimestre, o início da gravidez, que é um assunto bem importante, que gera muita dúvida, tanto com o lado do bebê como da mãe, né? Então, por isso que a gente convidou a doutora Silvia Herrera, que é obstetra, especialista em medicina fetal, né, faz ultrassonografia para a gente tem uma parceria. A doutora Silvia inaugurou uma clínica nova ali nos Jardins de ultrassom, ela vai comentar, medicina fetal. As nossas pacientes já sabem que a gente encaminha bastante para ela. Então, ela é uma especialista para falar desses cuidados com o bebê. E eu ficaria mais também de comentar, assim, com a doutora Silva, com os cuidados com a mamãe. Então, esse era o objetivo da live, coincidiu com o Dia dos Médicos, né? E a gente tem todo o prazer de estar aqui falando com vocês, tentando esclarecer. A gente queria que vocês perguntassem, comentassem, tirar as dúvidas. É mais um bate-papo da gente estar esclarecendo uma coisa bem prática. Essa era a nossa ideia. Se quiser falar, Silvia. É isso aí. Então, boa noite a todos. Obrigada aí pela participação. Eu me sinto muito honrada de fazer essa live com o doutor Roberto. E é isso mesmo, né? Essa parceria é super importante, porque ele cuidando da mãe e eu cuidando do feto. Eu acho que a gente consegue formar um time mesmo, né? Com olhares diferentes aí para a gravidez. E eu acho que na medicina fetal, quando a gente consegue acompanhar a gestante ao longo de toda a gravidez, a gente tem uma forma, né, de cuidar daquele feto muito mais efetiva, né? Porque a gente está vendo todo o caminho, né? No sentido mais longitudinal, e não um exame, cada hora vai lá, faz com um. Então, essa parceria com o Dr. Roberto já tem alguns anos, né? E eu acho que foi muito legal aqui no Dia do Médico, porque é muito bom a gente, como fetólogo, trabalhar com um obstetra que a gente sabe que gosta, né, do que faz. E eu acho que esse dia é um pouco para a gente lembrar isso, né? Como a gente é apaixonado pelo que a gente faz, né, doutor Roberto? E a gente sente isso nessa parceria, né? Então, eu fico muito grata de estar aqui com ele para falar sobre medicina fetal, né? Ele falar desse comecinho da gestação, dessa parte materna, e eu apresentar para vocês, né, por que é tão importante a gente examinar o feto já logo nesse comecinho de vida. Então, doutor Roberto, se o senhor quiser começar a falar um pouco sobre essa parte materna, mas assim, falar para o nosso público, né, que aqui é um bate-papo, então, se quiser mandar pergunta no meio, a gente vai olhando aqui e vai respondendo, é mesmo uma coisa bem informal mesmo, para a gente trocar a experiência aqui. É isso, Silvia. Então, é muito importante você ter um ultrassonografista, especialista em medicina fetal de confiança, né? Você sabe que o ultrassom é um exame em obstetrícia e ginecologia que erra muito, né? Muito operador dependente, né? Então, a gente pega alguns laudos que vêm de fora, que você, né, não confia, você vê que está inadequado. Isso na obstetrícia é muito importante, né? Fundamental. Você datar bem início da gravidez, aquele primeiro ultrassom, que você vai falar um pouquinho, que você vai fazer a datação da gravidez, vai calcular a época provável do parto, a data direitinho, se está tudo bem. Então, aquele ultrassom é básico. Naquele ultrassom que você vai calcular uma data do parto, vai calcular a gravidez todinha. Então, imagine se você fizer um ultrassom inadequado no começo da gravidez, né? Começa tudo errado. Então, eu sempre falo que eu tenho meus anjos da guarda na medicina fetal, né? Você é uma delas, que a gente confia, insiste das pacientes irem. Agora que você tem seu espaço,
a gente dê essa opção, de se ela não conseguirem fazer lá no DASA, né? Tente fazer com você, e é muito bacana, e elas gostam muito. É muito prazeroso, eu pergunto para todas, elas falam, não, gostei, adorei, elogiam bastante o seu trabalho, então isso complementa o nosso trabalho também, né? Que esse trabalho da medicina mais humanizada, mais personalizada, ainda mais tratando de uma mamãe, ou de um pai, de uma família na obstetrícia, né? O ideal é que seja assim mesmo, com certeza, né? Que bom, doutor Roberto. Fico feliz de saber. Esse ultrassom do comecinho, ele é super importante, né? Não só... Então, no começo, assim, a gente primeiro precisa saber se a gestação está dentro do útero, né? Quando a gente engravida, a gente fica super feliz. Mas aí já começa toda aquela preocupação, né? Será que tá tudo bem? Então, esse começo de vida, né? Uma das importâncias desse primeiro exame é saber se a gravidez está dentro do útero. É o melhor momento para a gente saber se é um ou dois fetos e a placentação do feto, né? Porque nesse comecinho de vida é super fácil a gente saber se são duas placentas ou uma placenta, que isso muda toda a forma de acompanhar, né? Quando é uma placenta só, a gestação gemelar tem muito mais riscos do que quando tem duas placentas. Então esse é o melhor momento para ver isso. E a outra coisa é essa questão da datação, né? Às vezes a gente baseia tudo na última menstruação, mas às vezes a paciente, se ela cicla um pouquinho mais curto ou um pouquinho mais longo, a data da menstruação não vai bater. E aí é o ultrassom que vai ter essa precisão para falar que idade o bebê tem. E essa idade vai ser a base de tudo para a gente saber se o bebê vai crescer bem lá na frente. E uma coisa nova, né, que é um conceito novo no ultrassom, que aqui a gente faz, né, baseado nessas rotinas dos congressos internacionais, né, a que é uma coisa que eu sigo bastante, é também tentar ver já logo no comecinho alguns pontos chaves da formação. Isso é novo, assim. Não é só ir lá e medir o bebê, né? Tem coisas, brotinho de braço, brotinho de perna, a partir de certa idade gestacional, a gente já olha. Tem que ter já a primeira estrutura cerebral que aparece. Então, tem uns marcos, isso já é uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Que a gente, especialista de medicina fetal, deveria fazer, que é já ver esses pontinhos de formação, logo nesse comecinho. E você, doutor Roberto, o que você se preocupa logo no começo da gestação? Quais são as orientações que o senhor dá logo que chega Então, aí uma dificuldade que a gente tem, né, é controlar a ansiedade dela fazer o primeiro ultrassom, né? Porque assim, você tem suas pacientes, eu estou grávida, teste positivo, maravilha, parabéns, né? Aí você vai orientar a fazer a primeira ultrassonografia, né? Agora no canal eu recebi mensagem de uma paciente que fez ultrassom com 6 semanas, e aí não viu o embrião, não viu o batimento, e aí ficou super ansiosa, né, de fora. Eu falei, repete em uma semana, né? Aí eu comentei, por isso que é importante tentar fazer ultrassom, converse com o seu médico no período correto, né? Porque senão você acaba não confirmando o bem-estar da gravidez, e se ela faz muito precoce, ela vai ter uma insegurança, vai achar que tem alguma coisa de errado, e de repente só não deu tempo de ver o embrião com o batimento, né? Então acho que a nossa dificuldade é isso. Está grávida, parabéns, felicidades. Aí eu costumo dizer, tá bom, vamos aguardar o primeiro ultrassom, né? Um degrau de cada vez, uma coisa muito pessoal, que eu sou muito cuidadoso, que a gente sabe que tem algum risco de aborto, né? Então eu falo, beleza, vamos aguardar o primeiro ultrassom. Se possível, costumo pedir em torno de 7 semanas, um pouco mais, depende do ciclo da mulher, né? Que é justamente para ver tudo isso que você está falando e já ter um exame positivo, né? Um exame que ela consiga se tranquilizar, consiga ver tudo isso e falar, bom, legal, estou grávida, teste positivo, meu ultrassom normal. Aí a gente festeja, né? Aí começa, né? Eu considero que é o primeiro passo. Não sei como você lida com isso, até com a ansiedade da paciente, de querer fazer correndo o ultrassom. Não, então, assim, eu sempre oriento também 7 semanas, né? Por que que a gente fala 7 semanas? Porque, assim, você acha que você está grávida, já vai aparecer tudo. E, na verdade, é uma sequência de coisas. Então, a primeira coisa que aparece é o saquinho gestacional. Em torno de 4 semanas e meia, a gente já vê uma bolinha preta lá no meio do útero, que é o saco gestacional. O embrião não é visível ainda. Depois do saco, aparece a vesícula vitelínica, que é uma estrutura que nutre o embrião, antes do embrião. Depois aparece o embrião e depois o coração começa a bater.
Então, às vezes, vem no comecinho, aí vê o saquinho, não vê o embrião. Aí já fica aquela dor, né? Ai, meu Deus, será que... Por quê? Porque ela já vem com aquela expectativa. O que eu costumo fazer aqui no ultrassom? Por isso que aqui eu estou gostando muito desse espaço, porque a gente tem tempo para conversar com o paciente. Então, antes de começar o exame, eu já falo, ó, nessa idade gestacional, o que, que eu espero ver? Isso e isso. Para ela não ter aquela expectativa de que vai ver o coração já batendo, e aí a gente frustra ela, porque para ela não achar que isso é um problema. Né? Então, 7 semanas já deveria ver tudo. Já deveria ver o embrião, que aí ele já tem 1 centímetro, 1,1 centímetro, e aí com certeza o coração vai estar batendo. Porque quase ninguém sabe isso, mas o coração pode não bater com embriões de até 7 milímetros. Então, às vezes, vê o embrião e não está batendo, e não é que ele não está vivo. Tá tudo bem, é que ainda não começou a bater, mas aí já gera uma dor, sabe? Não. Gera um medo. E aí, Não, aí a casa cai, né? Aí chora, fica desesperada. Não vale a pena. Tente segurar ao máximo esse período para fazer o primeiro ultrassom, porque realmente é a pior semana da vida dela, né? Você vai transformar uma gravidez normal, que ela tem que repetir com uma semana, não tem jeito, então vai sofrer, e como só não tem nada, apenas não deu para ver, né? eu acho, doutora Beto, eu acho que a gravidez ela vem muito com essa angústia, né? E a gente, na verdade, só vai trocando o tema da angústia. Então, assim, no começo é tal, não tá vivo, tô mesmo grávida ou não. Aí depois vem o morfológico de primeiro, aí vem o morfológico de segundo, aí vem o parto, né? Aí, assim, acho que a gente só troca. Então, eu acho que a maternidade é um pouco esse aprendizado mesmo de lidar com essa dor que você está sempre preocupada. Você nunca está relaxada ali para curtir a gravidez. Não. A gente só vai trocando o tema da preocupação. O senhor acha isso também? Que a gente é estressado? Não, eu costumo dizer para os pacientes, na minha experiência, e digo para os residentes também, não sei se você concorda, a consulta de pré-natal, ela é estressante. Ela vem na consulta, eu quero saber se meu bebê está bem. Eu quero saber se eu vou ouvir o batimento. Eu quero saber se está tudo normal. Eu quero saber quanto que eu engordei. Então elas vêm hipertensas, vêm estressadas, vêm ansiosas, e às vezes, quando acaba a consulta, você, nossa, doutor, tá tudo bem, ouviu o bebê, relaxou. Então, assim, como você falou, tem muita carga da sociedade, muito mito, muita cobrança, muita coisa que a gente vê na internet, né? Então, nosso papel do pré-natal também concorda, é esse, é ficar, às vezes, apagando incêndio, é ficar tranquilizando, é dar notícia boa, né? Eu penso que, e no final da gravidez, imagine, perto do parto, né, toda a ansiedade que tem numa consulta, quando o parto se aproxima. Então, no começo, é assim, o bebê está bem, né? Eu quero saber, aí faz um ultrassom com 12 semanas, o morfológico, para mim é um marco, né? Morfológico normal, acabou o primeiro trimestre, acaba o risco de aborto, aí fala, agora você pode. Antigamente ele falava, pode contar para todo mundo, pode casar, pode fazer o que você quiser, pode festejar, pode falar para a família toda, a rede social, né? Então, o primeiro trimestre, para mim, é um marco, assim, eu até como médico, não, agora vai para atividade física, tudo bem, né? Foi para frente, né? E depois, no finalzinho, a gente tem aquelas ansiedades voltadas ao parto, mas aí você tem a gravidez todinha para estar conversando, para estar, né, explicando, aí é mais tranquilo, né? Não sei como você sente aí. Não, mas eu acho que é uma coisa bem universal mesmo, assim, né? E eu te falo como médica e como mãe também, que eu tenho 3, né, doutor Roberto, o senhor sabe. E eu É, acho que quando tá tudo bem, você vai relaxando, mas às vezes também, quem nunca, doutor Roberto, na única noite que o bebê dormiu, não chorou, quem nunca foi acordar o nenê para ver se estava vivo? É mas é verdade? assim mesmo. Parece coisa de doido, mas não é. A gente tem muito medo, né, que aconteça alguma coisa. Então, mas eu acho que a gente, como médico, né, é o nosso papel isso, ir tranquilizando, ir trazendo para a realidade, né? Aqui eu vejo, às vezes, as mães chegando com alguma angústia de, sabe, assim, algum comentário que alguém fez ruim sobre uma gravidez, e ela já vem com aquela coisa como se o dela também tivesse, né? O senhor deve ter, Sim. né? Deve ser o seu dia a dia também. Eu acho que a gente sempre tem que dar atenção para isso, porque eu acho que a gente eu acho que até por uma questão de empatia,
a gente se sensibiliza muito com alguém próximo, assim, que aconteceu. Então, a gente fica com medo, né, da gente também tá naquela situação. Então, eu acho que cabe a gente falando, não, aqui tá tudo bem, aqui eu vejo muito isso, assim. Às vezes ele fala assim, mas eu queria ver a mão, porque o filho da minha vizinha nasceu sem o dedinho. Não, vamos ver. Eu falo, vamos ver. Porque é uma dor que você parece inexplicável, mas algum fundinho deve ter ali, né? Então, eu acho que a gente sempre tem que... É o nosso papel mesmo, né? Fazer tranquilizar. E o senhor, o que o senhor acha sobre a questão do ácido fólico, folato? Como que o senhor acha? Então, a gente postou, né, agora, antes da live, essa semana toda, a gente postou sexta, segunda, agora segunda, ontem nós postamos o pré-gestacional, né, um vídeo sobre isso, né. E olha, eu tenho 30 e quase 9 anos de formado, né, e eu te garanto que se uma coisa não evoluiu na vida das pessoas em 30 e poucos anos, foi a questão do pré-gestacional. Na minha experiência, as mulheres que fazem o pré-gestacional 20, 25%, talvez uma em cada 4, infelizmente, ainda hoje, é que fazem aquela avaliação pré-gestacional, que vem antes da gravidez. Ontem eu recebi uma, que veio assim, inclusive pelo Instagram. Ela veio assim, querendo engravidar um mês, via o nosso canal do Instagram. E ela faz um pré-gestacional com todos aqueles cuidados, inicia o ácido fólico, inicia a vitamina, todos os exames, atividade física, alimentação, toda aquela orientação que a gente dá. Mas ainda nos tempos de hoje é uma exceção, é um quarto das mulheres, e independente de nível, eu já conheço até médica, várias médicas eu já atendi, que descobriram que está grávida, né? Então, até independe do nível social. Eu penso que é uma questão cultural. A gente no Brasil não tem essa cultura da prevenção, né? De se preparar. E às vezes eu penso que é muito também a dificuldade de você programar uma gravidez e você assumir, né? Eu quero estar grávida, eu vou procurar um médico. Parece que a gente ouve assim, aconteceu, né? Aconteceu, estou grávida. E ela não está naquele momento já tomando ácido fólico, já fez os exames. Então, isso é uma coisa que eu espero um dia, até quando eu me aposentar, que a gente consiga ver uma evolução nessa questão que é da avaliação pré-gestacional. Mas isso é um problema no mundo, né? A gente sabe que no mundo, mais 50% das gestações são não planejadas. Isso não é um problema só do Brasil, não. Então, o ácido fólico, agora eu vou defender aqui o meu fetinho, né? Por que a gente fica tão preocupado com o ácido fólico, né? Porque o ácido fólico, ele é fundamental para o fechamento do sistema nervoso central, que é a cabeça e a coluna. E aí tá muito na moda a questão do folato, né? Porque metilfolato. Metabolismo, tudo. E a última coisa que saiu é que não faz diferença. O ácido fólico, o folato, parece que não, na prática, assim, a gente pensando, fala, poxa, mas se não metaboliza, então eu acho que eu devo dar o folato, que já é uma... Mas não saiu, não foi comprovado alguma diferença estatística de mais defeito de fechamento do tubo neural com um ou com outro. Então, o importante é usar ou um ou outro, né? Tá. Então, por isso essa nossa preocupação de que a paciente venha logo na consulta, quando não planejou a gravidez, porque o fundamental, a primeira consulta, eu acho assim, de tudo, o mais importante não é nem o ultrassom, é o ácido fólico, né? Ácido fólico. Porque o ácido fólico é fundamental e o meu doutorado foi em mielomeningocele, né? Eu trabalho com a doutora Denise lá, na correção desses defeitos. E é uma judiação, né? É uma coisa que a maior parte das vezes a gente conseguiria prevenir com um remedinho simples, que é o ácido fólico. Então fica aí, né, de dica, né? O ideal é começar a tomar um pouco antes mesmo, mas se não deu, assim que descobrir, marca a consulta logo para poder introduzir essa medicação. Isso eu acho que é fundamental no primeiro trimestre. Além do ultrassom que a gente faz para ver aí essas coisas que a gente falou, né? A posição, o número de fetos, e datar, né? E já ver essas questões, né? De uma maneira mais moderninha. Agora, esses marcos aí da formação bem no comecinho mesmo, né? Você, Silvia, costuma repor o ácido fólico isoladamente ou você já entra com uma multivitamina logo no início da gravidez? Então, o multivitamínico no começo,
É, eu não vejo muito, porque assim, o importante é o ácido fólico, porque em relação a gente, por que a gente dá multivitamínico depois, né? É mais para repor a mãe, porque o feto vai Sim, criar a mãe. Como o feto ainda é muito pequenininho, ele consome pouco, né? Então, assim, o que não pode faltar para ele? O ácido fólico. Aí vem o ácido fólico, vitamina E, ácido fólico, vitamina D. Tudo bem, eu acho que não é ruim fazer. Mas o fundamental é o ácido fólico, né? É a única coisa que está bem comprovada mesmo que precisaria ser feito, né? O senhor muda alguma coisa em relação à alimentação, doutor Roberto? Assim, o álcool a gente não é para, a gente já sabe sim. que não é para, mas tem alguma coisa específica que o senhor sugere nesse comecinho? Ó, no Então, voltando, né? Se tivesse um pré-gestacional, a gente já tinha uma alimentação saudável prévia, né? E a gente sabe também que um terço, 50% das mulheres estão com sobrepeso ou obesidade. Então, você já pega uma mulher grávida acima do peso. Então, já é um problema. Mas, logicamente, você vai comer. Ninguém vai fazer dieta, regime na gravidez. Então, você vai fazer uma correção alimentar, né? Então, a gente pega muita gestante início da gravidez com peso inadequado. Eu costumo muito, de rotina, orientar se ela não quer passar na nutricionista, né? Em algum momento da gravidez. Que aí é uma parte específica que a gente até não consegue ver tudo, né? Mas então eu comento da nutricionista. A gente tem uma parceria aqui na clínica com nutricionista, muito bacana. Eu acho que é muito útil. Na minha opinião, tem todas as gestantes. E a dieta tem que ser diferente, sim, né? A gente sabe que tem que ser aquela dieta fracionada, várias vezes ao dia, com uma hidratação, uma dieta mais rica em ferro, rica em cálcio, que o cálcio a gente não suplementa durante a gravidez, né? Então, uma dieta mais laxativa, hiperproteica, rica em cálcio, com ferro. Tem uma tendência à obstipação intestinal durante a gravidez, por causa da parte hormonal. Então, a gente, sim, é uma coisa que eu me preocupo muito, muito. Até já gravamos vídeos sobre isso. Eu penso que uma das maiores dificuldades da gestante é esse controle do peso, ela comer adequadamente, o quanto que ela come, quanto que ela engorda. É lógico que no primeiro trimestre é menos, né? Porque às vezes tem enjoo, tem vômito, tem algumas que até perdem peso no comecinho. Mas essa é uma grande preocupação da gestante, que eu faço questão de dar um apoio muito importante, é a questão da alimentação e do ganho do peso. Não sei como é com você aí. não, eu acho super importante, porque parece meio cultural, né? Que a gente tem que comer, comer, comer. E não é, né? Quando elas vêm, assim, vem aquela avó, né? Ou aquelas tias mais velhas que falam, não, tem que comer por dois. Eu falo, não, mas o segundo não é outro adulto, né, Roberto? É, O ganho da energia que você tem que comer a mais é muito pouquinho, é umas 300 calorias a mais só, sim, né? sim. Então, eu falo, não, não é por dois, não, porque o outro é muito pequeno ainda, né? E que É, é uma coisa meio cultural, né? Achar que a grávida tem que comer, comer, comer. E eu concordo com você, essa dica da dieta fracionada no primeiro trimestre é super importante, né? Porque o jejum prolongado aumenta é, o enjoo. Então, às vezes, vem falar, ah, não, eu tomo café, depois só vou, principalmente as executivas, né, as médicas, né, que não tem tempo de é, comer, né? Aí, não, eu só vou almoçar 1 da tarde. Aí vai ficar bem ruim, né? E até porque o bebê precisa, né, dessa energia mais sim. constante e tudo mais. Então, eu acho super importante essa dica da dieta fracionada, né? Isso daí vai até umas 12, 13 semanas, né? Que daí chega aí o nosso morfológico, né? É, Então, o morfológico também, eu acho que é outro marco aí da gravidez. É meio um divisor de águas mesmo, né? Porque hoje em dia a gente não faz mais morfológico só para medir a translucência nucal. A translucência nucal continua sendo um dos principais marcadores de síndromes genéticas, né? Mas a gente não vê só síndromes, né? Hoje, um morfológico bem feito já vai ver bastante coisa nova, né? Olha, isso daí já dá para ver, né? E é meio isso, assim, a gente busca enxergar malformações já logo no começo. Né? Então, tem coisas mais grosseiras que, se você procurar, você vê, né? Então, assim, além da translucência nucal,
o morfológico também serve para avaliar várias questões de malformações já logo no primeiro trimestre. E em relação a síndromes, a gente hoje tem mais tecnologia do que só fazer o morfológico, né? Isso é uma coisa muito legal dessa nossa parceria, né, doutor Roberto? Porque as coisas novas vão acontecendo e a gente vai dividindo um com o outro, né? E aí eu falo, doutor Roberto, isso aí é um exame novo. O doutor Roberto pede. Sim. Porque as coisas vão mudando. Então, por muitos anos aqui no Brasil, a gente fazia só morfológico, né? É. Quanto que o morfológico é eficaz para detectar uma síndrome de Down, por exemplo? Ele detecta 90% dos casos. 10% dos casos, que é o nosso pânico, é o bebê não ter nenhum sinal ultrassonográfico que ele tem Down, e ele tem. E esse caso a gente vai perder no ultrassom. Não vai ter nada de diferente. Ele vai ter a translucência normal. No ultrassom, a gente usa muito a translucência nucal, que é um líquido, né, que fica embaixo da nuca do bebê, que nos bebês com síndrome pode estar aumentado. A gente usa a presença do osso do nariz, que a maior parte dos bebês com síndrome pode não ter o osso do nariz. E a gente usa também um canalzinho que chama ducto venoso, um vasinho que sai do fígado, vai para o coração ali, que também tem um padrãozinho de onda diferente. Com isso, com esses 3 marcadores, a gente consegue mais ou menos 90% de detecção. Quando faz só a translucência nucal, doutor Roberto, é 70% só. 70. Então cai. Então a gente vai associando coisa. Daí chegou, que não é uma coisa nova, né? Mas a gente trouxe aqui para o Brasil os marcadores bioquímicos, que o senhor sempre pede, que eu sei. Eu me lembro que em 2019, um pouco antes da pandemia, a FIGO, né, Federação Internacional, já definiu que o perfil bioquímico materno deveria ser pedido para todas as gestantes em todo o mundo, porque era um exame que você mudava, né, salvava vidas, você conseguia prever uma pré-eclâmpsia, uma restrição. Então, eu lembro, foi um marco de 2019, mas aí em março de 2020 veio a pandemia, passou 2 anos, e ninguém mais agora, praticamente, a gente não pôde explorar esse assunto, que é a necessidade de fazer o perfil bioquímico materno. Se você quiser conversar um pouco sobre isso, que eu também penso que é tão importante quanto o morfológico, que ele vê outras coisas, né? Então, o perfil bioquímico materno é isso. São 3 marcadores, geralmente, que a gente usa. 2 deles são para aumentar a nossa sensibilidade no rastreamento de síndromes. Então, eu falei, né, só o morfológico, vai 90% de detecção. Se a gente faz o morfológico mais o bioquímico, a gente vai para 96% de detecção. Então, a gente consegue melhorar a eficácia do exame. E outra coisa legal é que a gente põe um parâmetro mais objetivo, que não é ultrassonografista dependente, né? Tá. Então, a gente vê, assim, coisas, né, fotos, que a gente fala, nossa, mas aqui não tem osso do nariz, e o colega deu que tem. E não tem, era pele. Então, assim, o ultrassom, ele é muito importante. Mas aí você acrescenta um parâmetro mais objetivo. Então, você aumenta a sensibilidade. E aí, o outro... Então, além de síndromes e de formação, esse primeiro trimestre a gente usa para isso, que é uma coisa nova mesmo, que é o rastreamento de risco para pré-eclâmpsia. Como é que a gente faz isso? A gente faz a medida da pressão no dia que a paciente vem fazer exame, o marcador bioquímico que o senhor tem pedido, que é um fator de crescimento placentário. Quem vai ter pré-eclâmpsia, a pré-eclâmpsia é um problema na placenta. Então, essa paciente vai ter esse fator de crescimento diminuído. Então, a gente junta vários marcadores. Esse fator de crescimento diminuído, o Doppler da uterina. A uterina é uma artéria que a mulher, a mãe, manda sangue para o útero. A placenta, ela é para funcionar como uma esponja. Tem que ir muito sangue para a placenta. Uma placenta boa. Então, quando a gente mede esse vaso, a gente vê uma baixa resistência. Uma resistência bem pequenininha para ir bastante sangue para a placenta. Quando a paciente vai ter pré-eclâmpsia, é uma placenta que não é uma placenta normal. Então, a gente pode ver uma resistência aumentada para ir sangue lá. Então, a gente junta a pressão da paciente,
o Doppler da uterina e mais o marcador sanguíneo. Joga tudo isso e fatores de risco materno também. Então, o que é legal? A gente tem um software que a gente é bem moderno, assim, é o mesmo software que é usado no mundo todo. Aqui eu tenho essa licença desse software aqui na minha clínica, que daí a gente coloca tudo isso junto todos esses fatores e faz um cálculo de risco para pré-eclâmpsia. Por que é tão importante a gente pesquisar pré-eclâmpsia logo no começo? Porque é só no começo que a gente consegue, se a gente identifica uma paciente de risco, é que a gente consegue fazer a prevenção para que ela não desenvolva a doença ou que ela desenvolva de uma maneira muito mais branda. Né, doutor Roberto? Então, sim, é super importante, porque antigamente a gente só via o Doppler de uterina lá do segundo trimestre, daí não tinha mais jeito. Aí a medicação que a gente faz, né, que é o AS, não funciona mais, porque a placenta já acabou de formar. E o AS ajuda a melhorar essa placenta, só que tem que ser feito antes de 16 semanas esse AS, senão não funciona. Então, isso que é importante a gente pesquisar isso no começo, né? Só que assim, ainda é muito pouca gente, viu, doutor Roberto, que pede esse exame. Ah, é? Muito pouca. Porque apesar das instituições, a FIGO, né, lançar tudo isso aqui, o ano passado, acho que faz uns 2 anos, a Sociedade Brasileira de Ultrassom também fez uma campanha importante para divulgar. Mas é que a questão é a rotina, né, médica. Para você mudar uma rotina médica, nossa, e anos, né? Eu não tinha ideia. Se você me perguntasse, eu achava que 70% dos médicos estavam pedindo, fazendo. Não, doutor Roberto, só os que estão atualizados aí, viu? Poxa. Porque eu já tive várias pacientes, inclusive passou com você, que deu alto risco para pré-eclâmpsia, restrição do crescimento, bebê pequeno. A gente entrou com a S, uma paciente me perguntou de todos os casos de alto risco que eu entrei com a S, ninguém desenvolveu pré-eclâmpsia e nem o bebê ficou pequeno. Então, eu comprovei, na minha experiência, a validade de você fazer esse diagnóstico, de você tratar e você transformar uma gravidez que era de altíssimo risco com uma gravidez normal. É fantástico, né? É muito boa mesmo, né? Os trabalhos mostram, principalmente para pré-eclâmpsia grave, 78% de chance de você ou que ela não desenvolva ou que desenvolva de uma maneira mais branda. Então, é super importante, porque a pré-eclâmpsia, né, doutor Roberto, é uma das doenças mais graves que podem acontecer na gravidez, né? Tanto para a mãe quanto para o feto. O senhor concorda, né? Sim. É por isso que a gente sempre comenta, né, Silvia, assim, de você, quando engravida, ou antes de engravidar, se possível, você sempre tentar, se você tem convênio, um médico de sua confiança, né, aí sim você pode usar a internet para fazer essa pesquisa, né, um obstetra, se você quer um parto normal, um obstetra que te atenda nessa tentativa de parto, um obstetra com bons resultados. Eu acho super importante. Talvez no SUS você não tenha essa individualidade, você não sabe quem vai fazer teu parto, às vezes nem o hospital que você vai. Então, para quem tem convênio, que possa fazer essa pesquisa, que possa, né, buscar essa tecnologia que já está há muitos anos já à disposição, né? Isso é super importante, ainda mais numa gravidez, né? Sim. Eu vi aqui correr uma pergunta, doutor Roberto, falando em relação ao perfil bioquímico, se pode fazer no mesmo dia do exame ou se tem que fazer antes. Isso é uma pergunta bem comum. E aí, é assim, a maior sensibilidade do teste bioquímico é em torno de 11 semanas. E a maior sensibilidade do morfológico em torno de 12. Então, geralmente, a gente orienta a colher, se puder, é melhor, colher o bioquímico com 11 e fazer o morfológico com 12. Quando ela vier para fazer o morfológico, ela já tem esse resultado do sangue na mão. E daí a gente junta tudo e já libera o laudo para ela com todos os parâmetros sendo levado em conta. Quando faz no mesmo dia, não tem problema, pode ser feito também. Só que daí a gente tem que esperar o resultado do sangue chegar para poder liberar o laudo completo, com todas as informações. E a sensibilidade
é boa, mas não é tão boa quanto o 11. Então, se puder fazer o exame antes e vir fazer o morfológico depois, já com o resultado na mão, a gente tem uma eficácia ainda maior. É o que a gente tem pedido mesmo. Uma semana faz o exame de sangue e perfil bioquímico e uma semana depois já faz o ultrassom morfológico com 12. É o que a gente tem tentado fazer de rotina. É. E tem um outro exame também, que é o NIPT, né? O NIPT, eu falei, é o morfológico sozinho, vai detectar 90% de casos de síndrome de Down. O morfológico mais bioquímico, 96%. E o NIPT? O NIPT veio para arrasar com a ultrassom. Ele detecta 99,9% dos casos. Tá? Mas por que a gente não faz NIPT para todo mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, já está fazendo NIPT para todo mundo. Na Europa, nos Estados Unidos está fazendo. Na Europa, mas porque a medicina lá é praticamente toda privada, entendeu? Na Europa, que a medicina é pública, daí eles são mais contidos, né? Então, assim, eu, nessa consulta, quando eu vou falar de morfológico, eu mostro a cartela de possibilidades. Quando você faz o NIPT, é melhor, né? Ele não elimina o morfológico, tem que fazer de qualquer jeito, porque a gente vai também coisas no morfológico. Mas ele é caro, né? Ele ainda é um exame caro. Então tem duas estratégias. Ou oferece para todo mundo, porque é o melhor mesmo, né? Eu sempre divido isso com a paciente. Tem paciente que fala, não, eu estou muito preocupada com isso, eu prefiro fazer o que tem de melhor. Então faz NIPT. Ai, nossa, mas não tô podendo gastar tudo isso. Então, vamos fazer um morfológico. Aí essa é outra estratégia. Faz um morfológico com perfil bioquímico, que já é ótimo. Quando a gente faz isso, a gente classifica a paciente em 3 grupos. Baixo risco, não precisa fazer nada. Risco intermediário e alto risco. O alto risco, essa paciente deveria ir direto para a biópsia de vilo corial. Porque a biópsia, a avaliação vai ser muito mais completa da parte genética do que o NIPT. Mas essa de risco intermediário, que antigamente a gente ficava naquele limbo, né? Agora a gente faz o NIPT, porque o NIPT vai ter uma taxa de detecção maior. Então a gente não fica na dúvida. É um exame. A grande vantagem é que não é um exame invasivo, então dá para ela, é só um exame de sangue, com uma sensibilidade muito melhor. Então ela não fica com aquela angústia, ai, será que o bebê tem? Será que o bebê não tem? Ela vai lá e faz o NIPT. Então você pode usar nesse grupo de risco intermediário. Certo. Tá? Eu tenho usado muito, assim, tem indicado o NIPT, usando um critério que alguns usam, talvez até na Europa, que é a questão da idade, né? Acima de 35 anos, de rotina, eu comento com a paciente essas possibilidades, que ela está num grupo de risco pela idade, aí eu falo então do morfológico, do perfil bioquímico e, eventualmente, do NIPT, né? Mas eu confesso que paciente com menos idade, né, menos de 30 anos, eu acabo assim, a consulta tem tanta coisa para você ver, né, que acabo falando, não toco, a não ser que ela tenha essa vontade, eu quero ter certeza que o bebê não tem nada, tem antecedente, aí eu acabo não oferecendo o NIPT assim para todo mundo. Mas é porque a grande maioria das vezes essa paciente vai dar baixo risco. Quem que dá risco intermediário? Mesmo as pacientes mais velhas, mesmo que o exame esteja normal, às vezes ela vai cair no risco intermediário. O risco intermediário é entre aí muda um pouquinho os critérios. Tem trabalho que fala entre 1 para 10 e 1 para 1000. Tem trabalho que fala 1 para 100, 1 para 1000. Então, abaixo de 1 para 1000 é baixo risco, não precisa fazer nada. Às vezes, a paciente muito mais velha, por exemplo, uma paciente de 42 anos, ela pode estar com o exame lindo, não vai dar baixo risco, vai dar risco intermediário, que é aquele fazer o NIPT mesmo, entendeu? E as jovens, quando é que vai dar um risco intermediário? Às vezes, por exemplo, ela tem uma translucência nucal um pouco aumentada, sabe assim, 2,9. Um osso normal, com ducto normal, o resto todo normal. Ela não vai dar alto risco, ela vai dar risco intermediário. Então, essa se beneficiaria de fazer um NIPT, em vez de fazer um invasivo, né? Sim.
Então é legal. Aí, então, o cálculo, ele objetiva a gente, né? Ah, deu tanto para tanto, faz isso. Deu tanto para tanto, faz aquilo, né? Mas o senhor faz de uma maneira assertiva, bem assertiva. Porque, geralmente, a mais velha, ela vai, mesmo com tudo normal, ela vai dar risco. Muitas vezes, dá risco intermediário mesmo. Sim. Não, realmente, às vezes a gente comenta com o objetivo de tranquilizar a pessoa, né? Aí tem a questão do custo, então ela quer fazer, mas é um custo alto, R$ 1.800, R$ 2.000, não sei, mais ou menos assim. Então, como eu falei, não sei até que ponto que a gente cria ansiedade ou a gente acalma, né? Mas é importante, até quem está assistindo, saber que tem três avaliações: ultrassom morfológico, perfil bioquímico materno e o teste do DNA fetal no sangue materno, que é o NIPT, né, DNA fetal. É importante a gente saber que tem três avaliações que podem ser feitas. Possibilidades, é isso mesmo. E é legal isso, né? A gente mostrar essas possibilidades para a gente dividir isso, né, também com elas, para que elas conheçam e saibam também da importância, né? Porque às Você vezes. sabe que a gente já teve um caso, Silvia, que nasceu com a criança, fez o morfológico, acho que fez o perfil, não tinha uma idade de risco, e na hora do nascimento o bebê nasceu com síndrome de Down. E aí a parente, a mãe, questionou: moxa, mas eu vi que tinha um NIPT que não comentou, que aí você não comentaram que tinha um NIPT, ela era baixo risco, deu os exames tudo normal, mas a criança levou aquela falha de 5% e nasceu com síndrome de Down. Então a gente pensou, poxa, então tem que oferecer o NIPT para todo mundo? É complicado, né? É complicado. Mas eu acho que vale isso, sabe? Eu tenho feito isso, assim, eu converso, explico o que que tem, aí eu dou minha opinião. Olha, no seu caso, eu acho que isso, eu acho que aquilo, mas se você quiser, né? Porque daí aí não tem isso, sabe? Poxa, mas eu nem sabia que tinha uma coisa melhor, É. você falou. Não, tem, se você quiser investir, né? E às vezes a gente fica muito preocupado com essa questão financeira, porque é tanta coisa, né, que elas têm que. Mas eu acho que daí elas, tudo bem, a gente tem que dividir isso, né? Essa responsabilidade. E daí se falar, não, isso daí não dá para mim, ou dá, eu prefiro, né? E eu acho que também é uma coisa dessa, de como encara tudo isso, né? Quão importante é. E tem gente que traz uma carga, né? Por algum motivo, ou tem alguém próximo. E aí ela quer uma segurança maior, mesmo que ela não tenha indicação. Ah, tem 25 anos, não tem indicação. Mas, né, a gente não. Eu gosto de falar, não, tá bom, você quer, vamos fazer, tem isso, isso, isso. E eu acho que é gostoso, porque você, né, ou ao contrário, né, se acontece uma coisa dessa, porque medicina é isso, né, medicina, eu falo, medicina não é exatas, é biológicas, né, às vezes tem pai que chega aqui, engenheiro, e aí ele quer que o filho esteja com todos os parâmetros no percentil 50. Isso. Eu falo, isso aqui não é exato, isso aqui é biológica. Por quê? Porque a medicina não é 100%, né? Tem bebê que não lê o livro, né? E tem coisa Lógico. que vai sair, que você vai fazer tudo direitinho e pode ter uma surpresa dessa, porque tá lá. Não é 100, é 96. 96 vai ter 4% que vai estar com tudo normal e vai ter alguma coisa. Mas também a gente não quer deixar todo mundo com medo, né? Se tá tudo bem, a grande maioria das vezes vai estar tudo bem mesmo, né? Mas é importante conhecer tudo que a gente tem para oferecer, né? Para poder também tomar a decisão de fazer isso ou fazer aquilo com mais ferramenta, né, doutor Roberto? O que limita, Silvio, ainda no minhas pacientes, eu atendo convênio, atendo Unimed, é o perfil bioquímico não ser coberto É, pelo plano de saúde, né? Então, é. quando você fala que vai ter que pagar R$ 400, R$ 600, R$ 800, eu confesso que tem paciente que não faz o exame. Assim, a gente lida com isso aqui também, aqui no consultório também, porque ele não tá fácil, né, para ninguém. E é muita coisa que tem que comprar, né, gravidez, tudo. Mas eu acho assim, o que eu falo para as minhas é assim, ó, eu não vou pedir quase nada que o convênio não cobre, mas isso eu vou pedir, porque isso é tão impactante, né, doutor Roberto, Eu gravidez, falo. uma pré-eclâmpsia.
é tão grave, né? É risco de vida materna. É a primeira causa de morte materna no Brasil. Isso. E é situação que não era para acontecer, né? E no Brasil, nos países desenvolvidos, por exemplo, na Europa, o risco de pré-eclâmpsia, a incidência é só 2%. No Brasil é 8%. 8. Então, é muito mais gente que pode ter. Só que isso difere também de região para região, né? Sudeste menos, Nordeste mais. Sim. Então, tem isso também. Mas, assim, não é uma doença que a gente pode ignorar. Então, eu sempre falo isso. Eu falo, ó, eu não vou ficar te pedindo coisa que você vai ter que pagar, não. Mas isso é tão importante que eu acho que vale a pena investir. Porque eu acho que na gravidez a gente é bombardeado de tanta coisa que não Sim. importa, né? Você vai ver a lista de enxoval de uma mãe, e eu falo isso como mãe. Tinha coisa ali que eu não sabia para que servia aquilo. Para que serve um negócio de enfiar dentro do nariz do neném? Nunca usei. E a gente compra tudo. Tudo que manda Sim. a gente comprar, a gente compra, né? Aquelas listas intermináveis de coisas. E aí, às vezes, gasta um dinheirão com umas coisas que não tem nada a ver e um exame tão importante desse, né? Então, eu acho que é uma coisa da gente explicar mesmo, que é muito impactante. Tanto. Mas eu fiquei surpreso com a informação que você me deu, que ele é pouco pedido no início da gravidez pela parte médica, né? Não imaginava. Não, ainda é pouco. É bem pouco. Agora, assim, aqui, doutor Beto, a gente vive uma realidade de São Paulo, né? E pacientes que têm convênio, que têm acesso, né, à informação e tudo mais. O senhor sabe que eu fui dar um curso de morfológico no Rio de Janeiro, num curso de pós-graduação, e lá as pacientes iam para fazer o morfológico de segundo. Os pacientes não gastavam nada, os alunos aprendiam, né, a fazer o exame, então era legal para todo mundo. Todas as pacientes que eu examinei no morfológico de segundo, no Rio de Janeiro, nenhuma tinha feito o morfológico de primeiro. Nossa. Nenhuma. Então, assim, Mas é paciente de convênio ou de SUS? e é muito SUS, triste, né? porque a gente vê muita coisa no morfológico de primeiro, né? E uma Sim. coisa que me perguntam bom, Silvia, e aí? Se a gente achar alguma coisa, ele não vai mudar, eu não vou fazer nada. Não... Por que é tão importante, quando a gente pensa em síndrome, fazer o diagnóstico no primeiro trimestre? E aí, às vezes, tem essa visão, às vezes, do próprio obstetra, falar, mas você vai querer saber? Mas você vai fazer alguma coisa, né? E eu vou falar assim, como eu trabalho muito com bebês que têm coisa, né? E eu É. vou falar que eu gosto de acolher essas mães, eu acho que é um público que fica muito renegado, sabe? Eu vi aí uma pessoa, alguém falando aí que recebeu a notícia de uma maneira grosseira, desagradável. Eu acho isso daí me dói na alma, porque a mãe já tem que receber uma notícia que vai deixar ela tão fragilizada, e eu não entendo isso, né, como é que pode dar essa notícia de uma maneira mais dolorosa ainda, né? Então, o que eu falo é assim, quando a gente tem um diagnóstico positivo, a gente tem uma jornada enorme pela frente, né? Porque essa mãe, ela passa por várias fases na aceitação daquele diagnóstico, né? Então, passa por um período de revolta, por um período de tristeza muito grande. Só que quando o bebê nasce, ela já aceitou, e ela já conversou com outras mães, e ela já está super engajada. Então, quando o neném nasce, ela já está pronta para levar o neném na fisioterapia, para fazer fono. Ela já aceitou, ela não está naquele período Sim. de tristeza profundo que elas ficam pós-diagnóstico. E tem vários trabalhos na literatura que mostram que quando a gente faz o diagnóstico no pré-natal, esses bebês se desenvolvem melhor do que é quando a gente faz o diagnóstico no parto. Porque quando a gente faz no parto, o choque é tão grande que ela vai passar por todo esse processo com o neném no colo. Sim.
Então, assim, tem muita coisa a ser feita. Né? Não é só fazer o diagnóstico e como ela não vai interromper a gravidez, por exemplo, então não precisa fazer diagnóstico. Não. Elas têm uma jornada aí de aceitação que é super importante. Então, eu queria deixar isso aqui, essa visão, né, para as pessoas pensarem, mas vão ficar fazendo um monte de exame, mas não vai mudar. Mas muda porque você vai se preparar muito melhor para receber essa criança. Concordo com você, sim. Com certeza. A gente tem que oferecer, né, se não para todo mundo, eu uso muito o critério que eu falei de idade mais avançada, mas elas têm direito de saber, lidar com isso na gravidez, com certeza. Até para você como médico, a pior coisa, você já teve algum caso, de você fazer um parto, nascer um bebê sindrômico e que você não fez o diagnóstico, né? Isso é horrível. Horrível. Mas eu acho, doutor Alberto, você está fazendo certo, porque como o senhor já pede o perfil bioquímico sempre, quando vier o intermediário, eu vou fazer aquela ligação que eu faço para o senhor sempre. Doutor Roberto, pede aí o que. Por quê? E isso que é legal, né? Essa parceria que a gente tem, né, doutor Roberto? Porque você sabe que quando eu te ligo, tem coisa, né? E aí, Eu já sei. aqui do lado de cá, eu fico super feliz, porque eu sei que eu vou te ligar e eu vou te falar, e você vai valorizar e vai acolher a paciente no que ela precisa. Porque aqui do lado de cá também já passei por muita situação de ligar para o colega e o colega ignorar o que eu estou falando e falar, fala para a paciente no retorno. E a paciente está desesperada, chorando. Então, a gente fica com aquela situação que não sabe o que fazer. Então, essa parceria é muito boa, porque a gente trabalha em função da paciente, né? E é muito gostoso isso, contar com esse feedback, né? Ó, doutor Roberto tem isso. E aí a gente já vai trocando figurinha ali, né? E isso eu acho que é muito... Acho que uma das coisas melhores da medicina, né, que acho que muda, é quando você aprende a se colocar no lugar do outro, né? Você faz isso e eu também busco fazer, né? Então, quando você se coloca no lugar do outro, não como médico, não é um problema meu, você pensa, poxa, mas se eu fosse comigo, né, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer tudo, de saber tudo, de tentar tudo, de ter toda a informação, todo esclarecimento, que ele me contasse tudo, né? Que me explicasse tudo, né? Então, numa consulta, como você faz no ultrassom, que demora um tempão, elas adoram. Nossa, doutora, me mostrou tudo, dedinho por dedinho, eu vi todo o bebê. Então, assim, eu acho que a definição de você, medicina é isso, né? Até hoje é o dia dos médicos, né? É você conseguir se colocar no lugar do outro, você fazer o seu melhor. Eu cobro muito das gestantes no pré-natal, e a gente tem resultado excelente, de você incentivá-la a ela dar e fazer o seu melhor, não é isso? Eu acho que é maravilhoso. Ela às vezes começa com sobrepeso, ela começa a comer bem, começa a praticar atividade física, engorda pouco na gravidez, no final ela está linda, está se sentindo bem. Então, eu tenho paciente que até melhora o IMC, o peso, durante a gravidez, começa uma alimentação saudável, ela termina a gravidez melhor do que ela começou. É porque eu acho que não tem nada, eu falo para as minhas irmãs, não tem nada que vai te incentivar mais de comer bem do que você tá grávida, né? Não tem um outro motivo que vai ser que vai te tocar tanto. Porque elas falam, mas eu posso tomar Coca-Cola? Aí eu falei assim, você daria Coca-Cola pro seu bebezinho de 1 mês? Ela falou, não. Eu falei, então não dá, porque vai passar para ele. Né? Eu acho que aí eu vejo isso, que eu que tomava Coca-Cola passa a tomar suco, entendeu? Porque ela não quer dar Coca-Cola pro filho, ela quer dar o suco, né? Então, eu acho que é muito legal a gente aproveitar essa oportunidade que é a gestação para melhorar em algumas coisas, né? Essa questão alimentar é isso, você tem que pensar que é o que você está comendo e é o que está passando, né? Então, eu acho que não tem incentivo maior que esse. E essa geração, né, Silvia? Essa geração atual, que você tem pego, assim, a gente pega paciente mais realmente de convênio, que, né, tem um outro nível, elas estão muito saúde, muitas já fazem atividade física, muitas já se alimentam bem, né? Então a gente tem pego uma nova geração que ela se preocupa muito com a saúde, inclusive fora da gravidez, né?
E na gravidez, assim, tem um resultado maravilhoso. Acho que isso aí tem mudado, né, ultimamente, né? Com aquela paciente, como você falou, que comia por dois, que não estava nem aí, que engordava. Eu tenho visto muito pouco isso aqui no consultório. A grande maioria das minhas gestantes, ela acaba o pré-natal muito bem, assim, fisicamente, mentalmente. Elas se cuidam muito, né? Sim. Doutor Roberto, a gente já está dando quase uma É. hora. Você quer ver aí alguma pergunta? Eu vi Ah, aqui vamos ver, é. A falando Ilane que estava vendo aí, não sei, com relação às perguntas. Vamos ver aqui. que detecta o sexo. Detecta sim, né? Porque além das doenças que pesquisa, daí sai o sexo também. Então, assim, às vezes a paciente gasta com a sexagem e aí não precisa se ela for fazer o NIPT, né? O NIPT vai sair também. Que mais? Deixa Deixa eu eu ver ver. aqui. Ah, tá pedindo para o senhor falar um pouco sobre mãe diabética. É. Então, a mãe diabética, você pode ter a mãe que já engravida diabética, né? Que aí realmente essa vai ser uma gravidez de risco, né? E a mãe que faz aquele teste durante o pré-natal, sexto mês, que dá um teste de sobrecarga do diabetes alterado, né? Então, essa vai para a dieta, vai para a atividade física, a gente encaminha para nutricionista, e às vezes ela tem um teste de sobrecarga do diabetes alterado, chama diabetes gestacional, mas ela efetivamente durante a gravidez ela não desenvolve uma glicemia alterada. Grande maioria das pacientes que tem o teste alterado, elas conseguem controlar a glicemia, então a gente fala até no pré-natal, no parto, ela teve um teste de sobrecarga alterado, mas ela não desenvolveu o diabetes durante a gravidez. Se você não controlar com a dieta e alimentação, talvez tenha que entrar com insulina, com repercussão fetal, a gente pede ultrassom para a Silva avaliar se o diabetes está tendo repercussão no bebê, com bebê grande, com alteração, né? Então, o diabetes está muito relacionado ao sobrepeso né, e a obesidade. E o que a gente comentou, da pessoa fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ela consegue corrigir bastante isso durante o pré-natal. Isso aí, concordo com tudo. Tem uma outra pergunta aqui. Tem uns elogios aí, uns para você, uns para mim. Gostoso, né, de ver? Super gratificante. A Girlene Aguiar, ela teve um aborto há 3 meses, mas ela quer muito tentar de novo. Ela já tem 39. O que o senhor recomenda para ela, doutor Roberto? Aborto com 39 anos, né? A gente sabe que a idade materna é o maior fator de risco para aborto, que realmente aumenta a incidência de aborto, né? Então, como ele comenta com a paciente, a idade materna a gente não consegue mudar, não consegue voltar atrás, mas a gente consegue diminuir outros fatores de risco, né? Para outras coisas além da malformação. Então, vou dizer, sobrepeso, obesidade, início do ácido fólico, fazer o pré-gestacional, começar a atividade física, né? Então, a gente consegue diminuir alguns riscos que não são o risco de malformação pela idade, né? E se ela teve um aborto e tem mais idade, ela pode tentar engravidar mais rápido, né? Porque a espera para ela, o tempo nesse caso, é prejudicial, né? Isso que Então, hoje em dia, eu estou numa geração que, depois de um aborto, você fazia curetagem, esperava 3 meses. Hoje em dia, parece que não, né? Um aborto, você passa no médico, faz teu pré-gestacional, se tiver tudo bem, depois de 1 a 2 meses, eu libero meus pacientes para tentar a gravidez. Não sei como você faz. é isso mesmo, e até assim, 39 anos é isso. A maior chance é de que o bebê tinha alguma alteração genética, provável. Né? A grande maior parte das causas é essa. E aí, se a gente ficar esperando, eu acho assim, um aborto tem a questão do luto materno, sabe? Não é só a recuperar o útero, mas também tem a cabeça, né? E às vezes demora. Só que as minhas eu falo assim, olha, a gente vai levantar, vai dar a volta por cima, sacudir a poeira e vamos tentar de novo logo. Por quê? Porque o risco vai aumentando. Então, assim, se a gente espera um ano para tentar de novo, o risco já vai ser muito maior. Muito pior. Então, o que eu falo para você? Eu falo assim, tenta de novo logo, né? Com um aborto só, eu acho que vale a pena você tentar de novo.
porque se a gente esperar 6 meses, 1 ano, o seu risco vai ser maior ainda. Por conta dessa questão da idade, a gente não consegue tirar. Tem alguns caminhos, né, que a gente às vezes usa, vamos supor, 3 abortos. Aí eu já falo, aí a doutora Renata talvez falaria até melhor, né, que fazer uma fertilização com biópsia de embrião. Também tem essa tecnologia, né, doutor Roberto? Mas 2, 3 perdas com uma idade maior e vai ficar tentando, vai ficar perdendo, aí é duro, né? Então tem essa tecnologia. E uma outra ainda é ovo doação, né, doutor Roberto? Que às vezes a paciente já está numa idade mais avançada e quer ser mãe, por que não? Né? Só que para tirar esse risco da perda por questão genética, existe essa possibilidade. Você pega um óvulo de uma outra mulher mais jovem, fecunda com o espermatozoide do seu marido, vai implantar em você, vai crescer em você, você vai ser a mãe, né? Vai ter todas as sensações da gravidez. Então, existe tecnologia para a gente acolher essa mulher mais velha, porque hoje, o mundo moderno, a maternidade nessa idade é a coisa mais normal do mundo, né, doutor Roberto? Isso mudou. Antigamente a gente engravidava cedo, agora a gente tem que fazer doutorado, tem que se firmar na carreira, né? Tem um mundo moderno. Então é uma coisa que a gente também aprendeu a lidar, né? Isso não inviabiliza a maternidade, não. Mas para você... Tem que procurar assistência médica, né, Silvia? Se, por mais que for, quando você falou uma perda, tudo bem, 2 já tem que fazer uma investigação, né? A pior coisa é você ficar em casa e não fazer nada, porque a idade vai adiantar, os riscos vão aumentar, então sempre procura, até nosso canal, tem muita gente que entra em contato também, porque teve uma perda, tem aquele luto que você falou, né, aquele luto psicológico, mas logo que ela se puder recuperar, ela precisa buscar assistência médica. Você falou, tem muita coisa para fazer, tem até a reprodução humana, que é a parte da Renata, mas ela tem que buscar ajuda, tem muita coisa que ela nem sabe que existe, como você comentou, né? E a pior coisa é ela ficar em casa, deixar a idade passar, ficar lamentando. Isso é que eu acho que não deve fazer. Isso aí. Deixa eu ver se tem mais alguma. O senhor viu alguma aí, doutor Roberto? Deixa eu ver, é que eu estou com dificuldade de acessar aqui. Vou ver. Entendeu? Tem que procurar, olha que legal. Parabéns aos doutores. Obrigada, Rê. Parabéns, querido doutor Roberto, pelo seu dia. Muito obrigada por sempre ter me acolhido também. Você é diferenciado. Parabéns, doutora Silvia. Ai, que gostoso, né? Maravilhosa. Narra todo o exame com detalhes. Eu falo pouco, viu, gente? Eu quase não falo, vocês estão vendo, né? Se juntar você e ela, vai ficar 1 hora com você, 1 hora comigo. Acabou o dia. É isso aí. Tem a nossa querida paciente em comum. Tem várias, né? Mas a Aninha, que acabei papando o parto aí do doutor Roberto, que ele ficou doente. Presente aí para mim. Mas está em boas mãos, Silvia. Assim, satisfação que eu tive foi naquele momento de saber que você também fazia obstetrícia, que você era obstetra. Isso foi sensacional, né? Aí tem a Rê Lobão, está perguntando se a gente tem um laboratório de preferência. Eu vou falar assim, eu trabalho na rede DASA, né? Não vou falar que eu gosto dos exames do alta, eu gosto. Mas também tem a rede Fleury, que também é boa, e não tenho nenhum problema em falar. A gente tem que oferecer o que é melhor para vocês, assim. Eu acho que não tem muita diferença entre elas. Eu acho que vale aí a pesquisa de preço, né? Porque os exames... Exatamente. Quando ela, por exemplo, eu também uso esse critério. Se você tem direito ao Fleury, né? Se você paga por isso, vai no Fleury. Acho que é um comum acordo, né? Tem direito ao alta, vai no alta. Aí, se não tem, a gente vai estar indicando alguns, como você falou, né? Mas se você tem direito a usar um Fleury, a um alta, né? Que é um laboratório diferenciado, que elas se sentem muito bem, com certeza elas vão estar querendo ir. Sim. Olha a Ana Bregola aí, falando da gente. Uma graça, né? Legal, ela deu um depoimento da Daniela Semarte, que ela teve um aborto e depois de 3 meses grávida. Que legal. Mas é isso aí, não pode desanimar nunca, só consegue quem tenta, tem que tentar e um dia você vai ter seu filho, com certeza. Aí.
Bom, eu acho que é isso. Eu não Mas, sei se a gente respondeu tudo, mas acho que sim. é muito assunto para falar, realmente não daria, né? É, Mas mas foi bem gostoso, né, esse bate-papo. Muito bom. Vamos ver se a gente faz mais sim. temas aí. Vamos ver se os dois canais, se o pessoal quiser, a gente pode fazer uma enquete. Se quiserem que a gente fale de outro assunto, a gente está à disposição do meu lado, que é a coisa que eu mais amo fazer na vida. Eu também, e adoro falar, né? Vocês viram. São dois, né? Mas agradeço a presença, Silvia, né? Trocar essa ideia, a gente, né, trabalha junto há um bom tempo, né? E vamos estar somando, né? Vamos estar somando sempre, né? Tentando promover o melhor para os pacientes, que acho que é o nosso objetivo, né? A alegria nossa é ver os bons resultados, a gente vibra com isso, né? Esse é o melhor presente que a gente tem, né? São os melhores resultados, a gratidão das pacientes, o reconhecimento, eu acho que isso aí é fantástico. Sim, sim. Ó, tem um monte de gente falando que quer engravidar de novo. Pô, a gente acha Não, mas ótimo. precisa, uma coisa que eu acho, sabe, eu pessoalmente acho muito ruim que aconteceu nos últimos anos, foi a geração de filho único, né? Grande parte das minhas pacientes, acho que das suas também, tem um filho só, né? Então, a gente está criando uma geração de filho único. Eu sei que tem toda uma estrutura de um país, pandemia, toda essa coisa, mas isso seria muito ruim, né? Eu acho que quem puder ter dois filhos, né, que tenha. Não sei, você tem três, né? Eu tenho dois. Eu já Eu saí, acho que a gente tem que incentivar. eu já saí da cura. Eu falo para as pacientes que vêm aqui com 3, 4 filhos, eu falo assim, olha, eu sou a única no mundo que não vai falar que você é corajosa. Eu vou falar assim, que bênção. Eu acho uma delícia ter 3 filhos. Teria mais um, mas é que agora a idade já não dá mais. É, Mas eu acho filho, eu acho que não tem coisa que mais engrandecedora na nossa vida, né? Eu acho que, eu não sei, eu não me vejo assim, não sendo mãe. Eu acho que é um privilégio mesmo, né? É um aprendizado constante, uma bênção mesmo na nossa vida, né? Por mais trabalho que eles deem, por mais loucura que é, mas né, acho que o saldo é sempre ó, bem. tem gente que precisa convencer o marido a ter mais filho aí, ó. Ah, é, É que o marido não quer, aí é um problema, né? é o problema, Não, né? mas é fantástico. E a gente, como obstetra, né, que é o dia hoje, né, fazer um parto e você ter um privilégio de poder participar de um nascimento, de um parto, é uma coisa assim, é uma coisa indescritível, né? É uma bênção, né? A gente poder participar do nascimento, né, de uma criança. É fantástico, né? É isso aí, é muito mágico mesmo. Acho que a gente é muito abençoado também por essa escolha, né? Eu acho que a obstetrícia, eu sempre nesse dia do médico fico pensando, né? Meu filho uma vez virou para mim e falou que nunca ia fazer medicina, porque era meu filho na sua sabedoria dos 8 anos falou: mãe, eu nunca vou fazer medicina porque muito pouco tempo com a família. Aquilo ali me cortou o coração. Mas é isso mesmo, porque eu acho que a obstetrícia é uma escolha, né, doutor Roberto? A gente se doa, é isso, a gente quer estar ali. Você sabe que sempre me perguntam, acho que para você ter filho pequeno, a primeira coisa que me pergunta, algum dos seus filhos fez medicina? E eles não quiseram. Eu até penso que uma influência foi isso que você está falando, de ver a vida que a gente tem, pouca disponibilidade, né? Meu pai e minha mãe não param em casa. Eu acho que isso influenciou, talvez na decisão um pouco deles. Não, eu não quero essa vida para mim, é muito sacrificante. E é isso, e a gente faz com muito prazer, né? Porque eu acho que a gente gosta tanto que a gente não vê como, ai, que saco, tenho que. A gente vai, né? A gente vai porque tá no nosso DNA. É uma escolha, né? Assim, uma escolha. E são poucas pessoas, eu te garanto que são poucas pessoas que ainda exercem a medicina com essa grandeza, com certeza. Então, eu tenho satisfação de ter conhecido pessoas como você, né? E tenho algumas pessoas que eu gosto muito, que isso engrandece muita gente e a profissão também. É isso aí. Muito obrigada Então, tá bom. de estar aqui falando de um assunto que a gente adora, né, com seus seguidores. Para mim é uma honra mesmo, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Não, e também, da mesma forma, é bom que as pessoas se conheceram
Agora, talvez quando eu encaminhar para você, olha, vê a doutora Silvia lá, então já não preciso falar tanto que, ó, conhece a doutora Silvia, isso ajuda bastante. Tá certo. Muito obrigada. Tá? Feliz Dia dos Médicos, obrigado pela presença do pessoal, né, que esteve ouvindo, esclarecendo, isso para mim é um presente para a gente também estar aqui com vocês. Muito bom. Tá? Boa noite, bom descanso, obrigado a todos. Obrigada pela atenção de ficar aí com a gente até esse horário. Tá bom, boa noite, obrigado. Tchau, Vou tchau. desligar. Obrigado. Encerrar. Ouvir. Encerrar. Encerrar.